Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Receto. Boa noite, Eliane Soares. Boa noite, pastor. E boa noite, nosso convidado de hoje, o nosso querido amigo. Eu sou suspeita de falar, né? Mas hoje, nessa noite, quem vem nos dar a honra é o meu querido amigo, irmão e cunhado, Cosme Silva. Boa noite, Cosme. Seja bem-vindo ao podcast Receto. Boa noite. Obrigado, boa noite, pastora Russo. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo a Quality Time. Seja bem-vindo ao Espaço Quality Time também. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e a gente vamos lá conversar e trocar algumas ideias, né? Ideias. Muito bom, muito bom. Sinto muito honrado de atender esse convite aqui com vocês. Nós agradecemos. Pessoal, antes de nós começarmos aqui com a nossa conversa, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem aí o vosso like e também partilhem os nossos vídeos, porque isso é muito importante para nós. Vocês não imaginam como isso nos ajuda muito, isso nos motiva a continuar gravando vídeos, conteúdos para vocês, tá bem? Fique conosco até o final. Vamos lá, nossa conversa? O Cosme, como eu já disse para vocês, é meu cunhado. E nós vamos falar hoje aqui um assunto que não é um assunto oculto, que não é nada que não é a causa do momento, né? Mas é algo que acontece com milhares e milhares de pessoas, que é a imigração. Não é só sobre a imigração que vamos falar, mas com ele que chegou aqui há quantos meses? 5 meses. Há 5 meses. Vamos falar um pouquinho sobre isso e outras coisas também. E eu gostaria de saber de você, o que você está achando aqui de Portugal, saiu do Brasil, do nosso querido Brasil, né? E agora migrou para cá, para Portugal, com a esposa, com a minha irmã Rosiane, com os filhos, né? Que na altura, quando vocês vieram, era só no Ayacai, né? Mas chegou aqui um mistério aqui, nem você vai falar sobre isso. Tem liberdade. Então, eu tô gostando. Tô gostando e para nós foi uma grande surpresa, uma novidade muito grande. E desafiadora também, né? Desafiadora. Foi um choque, que a nossa intenção não era de ficar. A gente eu conversei com minha esposa e ela falou assim, vamos lá e se tudo der certo, a gente fica, se não der a gente retorna. A gente planeja algumas coisas, mas à frente da nossa vida só quem sabe é Deus. A última palavra é sempre dele, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. A última palavra é dele. E estamos enfrentando alguns desafios. Como todos, né? Como todos. É claro que conversando com algumas pessoas que a gente vai conhecendo, né, outros brasileiros, e eles vão falando a dificuldade dele e eu e meus esposos ficamos pensando que a gente não passou nada do que eles passaram, mas também dificuldade ela vem. Todos nós, como eu disse, todos nós passamos, né? Como nós estávamos falando nos bastidores aquela hora, que é diferente, né? Não é o que eu passei, talvez a Eliane tenha passado pior do que eu, né? O que nós passamos, o que vocês estão passando agora não se compara com aquilo que nós passamos, ou outras pessoas passaram, pessoas também que nós conhecemos, que fazem parte do nosso convívio, nosso hall de amizades, alguns irmãos que fazem parte da igreja, passaram por situações complicadas aqui. Nós conhecemos irmãos que já dormiram na rua, né? Nós conhecemos um irmão que veio do Brasil para cá, São Paulo. Ele era um cozinheiro, um mestre, né? Um cozinheiro profissional, e estava dormindo na rua, em Lisboa, porque não conseguiu um emprego e nem ninguém para abrigá-lo, né? E ficou lá na rua até conseguir pedir auxílio, ajuda para o governo, para voltar, né? Então são situações assim que acontece, graças a Deus, que nós precisamos passar por isso, né? Mas que é aquele choque de realidade que você leva, né? Porque afinal de contas, você sai do seu país, da sua terra natal, de perto dos seus familiares, digamos assim, da zona de conforto, e imigrar para um lugar que você não conhece a cultura, ainda que a língua é portuguesa, mas não é o nosso português do Brasil, né? Tem uma diferença, a gente tem uma dificuldade, e você, melhor que ninguém, vai falar sobre isso, né? Você está enfrentando muita dificuldade, né? Imagina. Dificuldade que às vezes, de tanto perguntar, dá até vergonha de perguntar, eu não entendi. Mas a gente tem que meio
todas essas dificuldades, uma coisa que eu nunca tive vergonha foi de conversar e perguntar. Eu acho que é por isso eu ter perguntado e conversado com pessoas que eu nunca vi, as oportunidades foram aparecendo, exatamente. Eu tinha pessoas que eu parava na rua. E aí eu falei assim, eu vou chegar em tal lugar, então eu vou perguntar. Como diz, é que é ditado, quem tem boca é Roma. Não só a Roma, vai até nos Estados Unidos se quiser. Uma vez eu fui pedir informação ao rapaz que era um indiano, ele começou a falar indiano. Na língua dele, eu falei, desculpa, aí fui. Não, mas é assim que tem que ser. Olha, você falando aí, eu lembrei aqui de um rapaz que é companheiro de trabalho lá do pastor, né, do Elias, que ele chegou aqui e fez isso aí. Você saiu andando na rua, precisava de alguém para assinar, para conseguir aquele papel que a irmã Cidade assinou para vocês, né? Uhum. E ele não conhecia ninguém. E ele andando na rua e começou a pedir as pessoas. Via os portugueses, né? Na rua, você pode assinar para mim, cheguei aqui agora. Precisa aqui de papel para comprovar o endereço onde eu moro. E Deus foi tão bom com ele que ele conseguiu pessoas mesmo sem conhecer. Conseguiu aqueles senhores para assinar para ele conseguiu um comprovante de morar. E nesse trajeto todo, ele encontrou o pastor na rua e deu para ele um currículo. E ele levou para o trabalho e está lá trabalhando até hoje. São 2 anos que está lá trabalhando. Então veja lá como é que é as coisas. Se ele não sai na rua, ele não ia encontrar esses senhores, não ia pedir ajuda, não encontrar o senhor, e não ia encontrar também, né, o pastor ali para poder encaminhar ele para um trabalho. Né? Então a gente faz isso mesmo. Tem que perguntar. Se a gente não sabe, a gente tem que ter humildade de pedir ajuda. Né? Tem que ser. Né? E também não ficar assim, envergonhado. Não. Deixar vergonha de lado. Envergonhado para tudo, não é? Não consegue avançar. Não consegue, né, comunicar com as pessoas também, não é? E também conhecer novas pessoas. Exatamente. E às vezes só no nosso meio ali, a gente não consegue desenvolver. Às vezes a gente precisa também conhecer novas pessoas, igual o rapaz fez, né? Foi na rua, foi conversando com os portugueses, conversando com pessoas, até encontrar um brasileiro também que não conhecia. Não conhecia. E hoje são amigos, né? Isso não é errado. E a gente tem que comunicar. Tem que comunicar. E eu conversando, tirando algumas dúvidas com algumas pessoas na rua, por que pareça, eu encontrei um conterrâneo. Lá do Maranhão. Não vejo nada, é coincidência. Mas como o mundo é pequeno, a cidade dela é do lado da nossa cidade. Então, quando você deixa a timidez de lado e vai pedir informação para aquilo que vai te favorecer lá na frente, você vai sofrer menos. Quando a gente fica parado com medo de dar o próximo passo, a dificuldade vai ser maior, entendeu? Quando a gente cai e levanta, se esforça para andar de novo. Se eu fosse olhar para tudo de ruim que aconteceu comigo, eu era para estar pelos cantos insolados com medo de tomar alguma decisão. Aliás, eu acho que se tivesse olhado para algumas coisas que aconteceram, você não tinha chegado aqui. Não tinha. Porque as coisas que aconteceram não foram só aquilo, coisas piores que aconteceram lá atrás, né? Então, se fosse olhar para as situações, né, que algumas delas, nós, como família, sabemos, né? Vocês não teriam chegado nem aqui. Não tinha. É verdade. Não tinha. Tem coisas que travam. É por isso que tem muitas pessoas hoje que ele tem tudo para seguir em frente, conquistar, ter realizar os seus objetivos, mas às vezes o medo ele fala mais alto, entendeu? E se a gente baixar a cabeça pro medo, é por isso que hoje a gente vê muitas pessoas que a gente olha que tem um bom entendimento, é formado em algumas áreas profissionalmente falando, mas apanhou muito, sofreu muito, se decepcionou muito e travou, e hoje fica em uma situação que ninguém achava que a pessoa ia ficar, né? Por exemplo, algumas pessoas que acabam ficando na rua, entendeu? Sim. E não toma nenhuma decisão. Então a primeira coisa que eu coloquei em mim e conversei com a minha esposa, que a gente sempre tem que ter fé em Deus. Tem que ter fé em Deus. Tendo fé em Deus, Ele vai te dar força para você seguir em frente. Por mais que a sua primeira tentativa dê errado,
Tem que continuar. Tem que manter a fé. A fé tem que estar assim, assim. Há um ditado por aí que se você tá nervoso, conta até 10. Né? E o nervosismo vai embora. Ou então, se tiver nervoso, vai pescar, né? Se a gente pode contar até 10 quando tá nervoso, sim, quando você erra não pode ser diferente. Tem que contar também. Vai tentando que uma hora vai dar certo. Então, eu gosto de me espelhar em alguns textos bíblicos. Por exemplo, Jesus Cristo, se ele fosse parar na primeira rejeição dele, às vezes talvez nós nem estaríamos. Não, com certeza nós estaríamos aqui. Mas ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão. E ele não desistiu da missão, foi até o fim. Qual é a sua missão? Exatamente. Então todo ser humano hoje, principalmente o pai de família, ele tem uma missão. Sim. Entendeu? Ele tem uma missão. Então a missão dele é se esforçar para dar para a família uma boa vida. E assim a gente está. Graças a Deus a gente está aqui. Temos altos e baixos, mas tem uma parte que você disse aí sobre conversar com a esposa. A importância da concordância, né, do esposo e da esposa. Isso aí me chamou a atenção. Muito importante. Ele falou sobre conversou com a esposa para decidir algo. Isso é muito importante que os casais precisam. E às vezes falta isso. O que falta nos casais, né? O esposo conversar com a esposa sobre uma decisão que vai tomar. Isso é muito fundamental. E aliás, quando isso acontece, que os dois entram ali, chegam ali num consenso, né? E vão fazer algo, vão realizar algo, pode ter certeza, se tiver os dois em conjunto, isso flui, dá certo. Aliás, tem um versículo que fala, que não me fala a memória agora, mas acho que é Naum. Não é Naum. Acho que é Ageu. Olha, eu não vou dizer para não errar aqui, me perdoe, mas tem um versículo que fala assim: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Não. Um reino dividido subsistirá? Não tem como. Então, se os dois. Que a gente lá no Brasil, nós trabalhávamos com um casal, você sabe disso, com casais, você sabe disso. E a gente aconselhava muitos casais e a gente falava muito sobre isso. Inclusive, a gente até trabalhava muito em cima daquela palavra de Mateus 18, 19. Se dois de vós, né, concordar aqui na terra, seja qualquer coisa que pedisse, será feito pelo meu Pai que está no céu. Então, se dois de vós, se o casal, aí trazendo para o casal, né, agora, concordar ali, seja qualquer coisa. Quando se diz qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Será feito pelo Pai que está no céu. Mas tem que haver a concordância, né? Concordância, a comunhão tem que estar ali. Se tratando assim de casal, de família, tem mesmo que conversar, né, nas decisões. Não pode estar fazendo as coisas por aí oculto, né? É verdade. Isso é muito bonito, muito bonito. Infelizmente, tem faltado muito isso. E precisamos de pessoas que falem sobre isso. Que falem sobre isso. Que são assuntos, que vivam isso. Porque são assuntos, né, que parece que estão ficando esquecidos para trás. E não pode. Não pode. Quando o casal ele conversa para chegar em tal objetivo e der errado, o bom é que ninguém vai acusar ninguém. Pois é. Ninguém vai levar a culpa. Tem isso também. Ninguém vai levar a culpa. Mas os dois tendo o mesmo objetivo, 90% de dar certo. Achando que dá certo. Há um ditado que diz por aí que o não a gente já tem. Isso. Agora tem que correr atrás do sim. Tem que correr atrás do sim. Entendeu? Você não tem que ter medo do sim. Entendeu? Mas você acha que o sim ou o não também é resposta? O não também é resposta. O não também é resposta. O não também é resposta. Eu sempre pergunto isso para as pessoas. Uma pessoa que sempre ouviu um não na vida dele, o sim pode estar na frente dele. Mas ele tem medo de perguntar e sabe que está vendo o sim, mas tem medo da pessoa mudar. Porque sempre ouviu não, né? Sempre ouviu não. Então, hoje eu agradeço muito a Deus que se eu conseguir chegar aqui, a gente nunca tomamos uma decisão sem conversar um com o outro. No início do nosso casamento, quando a gente começou, a gente apoiou muito, porque um puxava para um lado, outro puxava para o outro. Eu acho que naquela juventude, é claro que falta experiência, né? Exatamente. Aí a gente
sofremos bastante e fomos aprendendo com isso. E hoje, tudo que a gente vai fazer tem que conversar. Então, um assunto bem conversado, tirando algumas dúvidas com o seu companheiro, para depois tomar o próximo passo, a tendência é dar certo. É verdade, é verdade. Ok. E agora eu gostaria de perguntar algo, uma coisa assim que acho que todos, acho não, eu falo com conhecimento de causa, todos nós que migramos do Brasil para cá e chegamos aqui na Europa, eu vou falar em Portugal porque é onde nós estamos, em Portugal, né? A gente sente aquele impacto muito grande com relação à igreja. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você sentiu quando chegou aqui em Portugal? Porque para nós, quando nós viemos há 15 anos atrás, foi difícil, foi desafiador. E confesso para vocês que teve vezes da gente querer voltar, né? Mas como nós tínhamos um projeto, estávamos aqui, viemos para cá, Portugal, debaixo de uma promessa, e nós tínhamos convicção de quem tinha nos chamado e de quem nos tinha feito a promessa, a gente perseverou, mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu gostaria que você falasse o que você achou, o impacto que você sentiu, porque realmente é bem diferente, né? A gente levou um choque muito grande. Realidade. De quem está lá e pensa aqui, se engana muito, não é nada do que a gente pensa. A gente, no Brasil, a gente tem culto quase todos os santos dias, né? A gente congregava numa igreja e tinha culto, tinha trabalho na segunda, tinha culto na subsede na terça, na quarta culto também, na quinta da parte da tarde trabalho com as irmãs, à noite ensaio com o coral e depois domingo escola dominical. Então domingo é praticamente o dia todo, né? Exatamente. Então até o tempo para almoçar no domingo era pouco. Era corrido. Para você descansar era difícil pouco. mesmo. E a gente já vinha naquela rotina, você acaba se adaptando. Aquele, né? Exatamente. Aquele assim, todos os dias. Exatamente. Né? Se eu ficasse no Brasil 2 dias sem ir na igreja, eu já ficava inquieto. Sentindo aquela sensação estranha, hoje não tem nada, nossa Deus do céu, e agora? Então, a gente lá, quando nós estávamos lá, nós pensávamos que era a mesma coisa. Assim, na Portugal, principalmente para quem gosta de pregar, né? Mas a realidade é outra. Nem tempo para cantar direito na casa de banho. É muita correria, né? Aqui a vida é muito corrida. E a gente chegou aqui e vimos que é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Muito diferente. É outra realidade. É outra realidade. A gente vê que a maioria, o foco deles é só serviço. Né? Aquela dedicação que tem no Brasil para a igreja, jovens, irmãs, varões, não se vê. Entendeu? Então até a gente se adaptar é difícil a esse costume é difícil. E há pessoas que não conseguem acostumar. Há pessoas que não conseguem acostumar, porque eu conheci pessoas que já vieram do Brasil para cá, ficaram aqui 2, 3 meses, e eu disse, não, eu não consigo ficar aqui não. Não consigo, porque é diferente. Não que o Deus deu o mesmo, não que nós não estamos aqui fazendo a obra de Deus servindo a Deus, né? Não é isso. Eu não estou generalizando dizendo que nós estamos aqui, estamos balançando na rede, até porque né, merecíamos descansar um pouquinho, né? Porque nós somos seres humanos também, e o corpo cansa, é normal. Jesus também descansou no barco, só que a vida aqui em si é muito corrida. Há pessoas que realmente não podemos também, não é que nós estamos, não quero dizer aqui, vou generalizar, vou usar uma palavra bem simples aqui, porque há pessoas que realmente não ligam, pessoas que realmente o foco dele é trabalho, né? É o suficiente um culto por semana, né, Eliano, ou domingo, mas há quem não, há quem gosta de outros dias, há também quem quer, mas não pode, porque os trabalhos aqui, os horários são complicados, percebeu que são complicados, né? Agora, eu não entendo, porque no Brasil a gente não conseguia trabalhar e nos cultos todos os dias. E aqui a gente já não consegue. Mas, pastora, há uma diferença, né? Porque as pessoas lá, elas convivem, no meu modo de pensar, que eu tive lá também era assim, eles convivem só com o povo que está na igreja, não conseguem conviver com as outras pessoas de fora. E aqui nós convivemos com pessoas de fora, nós viemos para uma missão. Exatamente. No meu modo de pensar, entendeu? Então, o que eu vejo? Lá, a gente tem tempo para lá, para cá, a igreja. Mas, na realidade, não fazemos muita coisa. Eu acredito que não dá para fazer muita coisa.
a gente fica. É uma muita canseira todos os dias, só aquilo. É só aquela rotina, né? Fica uma rotina. E não há uma evolução. Entendeu? Aqui não. Agora, se você está trabalhando lá fora, então é um método de evangelizar alguém lá fora. Exatamente, oportunidade que é o meu método de pensar. Né? Então, a gente vai à igreja 2 vezes na semana e em casa a gente faz a nossa parte. Ora, lê a Bíblia e vai encaminhando, ensinar os nossos filhos. É o mesmo tempo. Mas só que aqui já não tem esse tempo de anda para lá, vai sempre, semana toda. Não tem tempo com a família. É por isso que muitos se perdem no caminho. Se perdem vários. A semana toda. Não há ligação mais com as famílias, só fica lá, o tempo todo lá. E isso também não é uma coisa que não é correta, né? Não é correto. Isso não é correto também. Meu modo de pensar, que eu quero dizer, não tô generalizando, não é? Aqui não. Aqui você tem tempo para sua família. Tem ou não tem? Quando você chegar no trabalho, você tem tempo para sua família. Vão sair um pouquinho, porque isso é normal, não é? Tem um tempo aí na igreja também. Isso é preciso. É preciso. Isso é preciso. Se preparar para aquele dia. Isso é preciso, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente pensa que a gente faz a obra de Deus e a gente tá todos os dias na igreja. Não é. Porque a gente está todos os dias na igreja, mas nossa família tá ficando pra trás. Mas, e tem outro método, outro também. Quando Ana e Eucana iam pro altar, era uma vez no ano. Eles iam uma vez no ano, né? Então a gente pode falar o quê? Então tem que ir todos os dias, tinha que ir todos os dias. Ele não era uma vez no ano que eles se apresentavam, no Antigo Testamento, não é? E depois eles iam na sinagoga, porque no tempo de Jesus já era diferente. Então existe sempre um método. E a palavra de Deus é a mesma. Mas ele vai se renovando. Ela se renova todos os dias, não é? Na nossa vida. Agora, se todos os dias eu tiver que ter que ir na igreja, eu não tenho um tempo para os meus filhos. Não tenho um tempo para mim. Não tenho tempo para mais nada. Nem para evangelizar alguém ou para sentar com alguém, para direcionar alguém. Entendeu? Porque o nosso método de evangelizar, muitas das vezes a gente acha que é só estar na igreja. Não é? Eu estou falando assim, do que está acontecendo muito no Brasil. Então fica sempre aquele tanto de gente ali, sempre aquele. Não há crescimento. Até porque Jesus, o maior missionário da história foi Jesus. Ele não ficava dentro da igreja, né? Ele saía visitando as pessoas, né? Ele saía. Mas é um detalhe que eu fiquei observando. Aqui em Portugal, quem vem do Brasil para cá, ele servindo a Deus, sendo cristão, ele vem no foco de trabalhar. Aquele que não é pastor, que não tem compromisso com a obra, compromisso. Aquele que sai do Brasil para cá sem a responsabilidade de um líder maior, de um pastor dele lá, para tomar conta de uma igreja aqui, é claro que o foco dele é de trabalhar, né, tentar conquistar alguma coisa e retornar para o seu país. E aquele que sai do Brasil com uma função de pastorear, evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus, o foco dele vai ser esse, entendeu? É por isso que tem alguns pastores que vêm do Brasil que eles não trabalham, são sustentados, né, pelo ministério. Pelo ministério. E há toda uma liturgia que a gente temos que parar, pensar e obedecer, né? Aos seus usos e costumes. Por exemplo, na minha casa eu tenho um costume. A casa da pastora Rosa é outro costume. Então eu não posso chegar na casa dela com os meus costumes e fazer na casa dela. Eu tenho que respeitar. Exatamente. E a gente leva um choque porque a gente vem com um costume e às vezes queremos colocar o nosso costume aqui e acaba dando errado. É por isso se frustra às vezes, tá? É por isso que muitos também se esfriam na fé. Se frustram. É verdade. É por isso que muitos se esfriam na fé. No Brasil, no ponto que a senhora falou, de pessoas não ter tempo para sua própria família, isso aconteceu e acontece até hoje. Até hoje. Acontece até hoje de famílias
se desfazerem por causa disso. Por causa disso. Exato. A Bíblia fala que há tempo Para todas as coisas. todas as coisas. Sempre estamos mencionando isso aí, né? Exatamente. Há tempo para todas as coisas. Mas é verdade. É verdade. Entendeu? Então a gente temos que separar. Fazer a obra de Deus é mais do que bom. Mas a obra de Deus ela começa dentro Da nossa casa. É verdade. A gente tem que estar na igreja, a liturgia no Brasil da Assembleia de Deus domingo, quarta, né? E terças, em algumas. O resto do dia a pessoa, se for pensar bem, vai tirar e curtir sua família. Aquele que sai, vai para sua igreja e depois o dia que não tem culto na igreja dele vai para outra igreja, ele está caçando alguma coisa. Nós estamos também no problema. Tem gente que é assim. No dia que é assim, ó, não tem culto na igreja dele, ele vai para outras igrejas para não ficar em casa, né, digamos assim. Mas assim, sempre, e o pastor sempre avisou, sempre falava isso. A gente aprendeu isso com o pastor Delino, né, e o pastor também fala aqui. É perigoso sair por aí com uma comida estragada e depois bagunça tudo. Né? E há umas coisas que a gente vê que o ímpio, né, aquele que não serve a Deus frequentemente igual a gente serve, a gente vê eles com mais frequência nos melhores lugares, no parque, no shopping, ou no fórum, igual fala aqui. No fórum aqui, E aproveitando com a família, parece que os filhos são mais saudáveis, mais felizes. Parece que vive melhor, né? Entendeu? Eu tô entendendo. E a gente não, a gente quer que eu falo do modo cristão, né? Sim. É claro que nem todos agem dessa forma, mas a maioria quer que o seu filho pensa da mesma forma que a gente pensa, que a gente quer colocar a nossa mentalidade adulta numa criança. Dentro de uma criança. Não. Aí a criança já vai nascer com um problema e quando a criança tiver maior, ele não vai ter uma estrutura e não vai aguentar o peso que o preço é muito grande. O peso que os seus pais estão sobrecarregados. Exatamente. E eu falo isso com conhecimento de causa, posso falar isso é porque é algo que nós somos, né? Não estou falando de experiência de alguém, estou falando de nós, porque você sabe, nós como líderes, como pastores, a gente sabe o que é isso, o peso é muito grande, e a gente sabe que a nossa família, né, a minha família, as minhas filhas, meu filho, a gente vê o cansaço deles, porque a gente está sempre ali, são 15 anos, né, na frente da obra. E a gente não tem aquela coisa de tirar férias, de descansar, ficar. Não temos, e sempre fui ali, obra. A gente vê que a gente arrependeu de ter feito a trabalho na causa de Cristo, não. Porque o nosso trabalho, a Bíblia mesmo diz, a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas a gente vê que algumas partes nós erramos. Eu falo mesmo com convicção, com conhecimento de causa. Em alguma parte nós erramos, nós sobrecarregamos. E o que acontece? Graças a Deus que, né, as minhas filhas, meus filhos permanecem todos, mas eu conheço muitos que por esse motivo, dos pais colocar muita pressão, muitas possibilidades, saíram da igreja. E falei, eu não volto nunca mais. E muitos até tinham sonho também de pastorearem, né? Muitos tinham sonho de quando crescerem, casarem, continuar o ministério pastoreal. Hoje, não quero. Frustraram por causa de ver os pais passarem, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado mesmo. Há uma frase que eu conversando em casa com a minha esposa e eu falei e eu achei interessante. E falei com a minha esposa que eu vou segurar na mão dos meus filhos enquanto a mão dele caber na minha mão. Entendeu? Então, ou seja, eu vou andar com ele, vou segurar na mão dele. Quando a mão dele não couber mais na minha mão, ou seja, quando ele já se formar e achar que já pode seguir sua vida em frente, aí eu vou soltar a mão dele e deixar ele seguir em frente. Mas enquanto estiver dentro da minha casa, eu vou segurar na mão dele. Sim. Então a gente tem que ter esse raciocínio, esse ponto de vista. Por mais que a gente está dentro da igreja, servindo a Deus, a gente não pode esquecer família. Jamais. É por isso que eu sempre friso lá em casa, eu converso muito com a minha esposa, que uma família que não pensa em si próprio, a dificuldade é maior. Então, voltando aqui para sua pergunta, uma família que sai do Brasil para tentar uma vida em Portugal, em qualquer outro país,
se não for uma família que pensa no mesmo pensamento, não tem o mesmo pensamento, seguir a mesma linha de raciocínio, né? Seguir a mesma proposta. Ele vai chegar num país diferente e vai viver pouco tempo junto. Pouco tempo junto. É o que tem acontecido. O que tem acontecido Com muitos. Pouco tempo junto. Eu em meio às dificuldades que eu encontrei aqui, eu olhava para minha esposa e os meninos dormindo e ficava pensando, meu Deus, me dê força. É só ele, né? É só ele que vai fazer isso. Me ajuda porque não tem condição não, me dê força. Eu falei assim, eu estou segurando na mão da minha família, mas eu quero que o senhor segure na minha mão. É verdade que precisa, né? Porque sozinho não aguenta não. Se ele não segura nossa mão, né? Não aguenta não. Não conta não. É muito difícil, né? É muito desafiador. Não é fácil. Servir a Deus já é desafiador, né? Ainda mais quando a gente vai para outro país e tem que recomeçar, né? Tem que do começo. Afinal de contas, receita, recomeço. Até porque todos os dias é dia de recomeçar, né? Mas não é fácil. Recomeço não é fácil. Não é difícil, não é impossível. Não é impossível. Não. Mas também não é fácil, né? Não. A gente mesmo. Há uma diferença, né? De quem vem e por trás dele tem uma pessoa que vai guiar ele, né? É verdade. Que vai guiar ele. E a outra diferença muito grande de quem vem contando só com a sorte. Entendeu? E tem muita gente corajosa, né? Tem muita gente corajosa. Tem muita gente corajosa. Nós contamos com Deus, né? Nós contamos com a fé em Deus, é Deus na frente, Deus já no caminho, nós não estamos no posto da bênção, mas tem muita gente que conta com sorte. E alguns até conseguem. É aquilo que a gente falou no início. A pessoa que não tem vergonha de pedir informação, é claro que ele vai ter dificuldade, mas vai dar certo. Com certeza, até porque o sol não serve a todos, e Deus é um Deus justo, né? Exato. Se a pessoa está trabalhando honestamente, não está fazendo falcatrua, não está fazendo tripudiando em cima de ninguém, se está trabalhando honestamente, o sol não serve a todos, Deus é justo, né? Pronto, ele também vai ser próspero, né? Também vai ser abençoado, até porque Deus é Deus que julga com equidade, né? É um Deus de justiça. Mas nós estamos caminhando aqui, pessoal, para o final do nosso podcast Receto. Eu gostaria de pedir mais uma vez que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar lá o vosso like e partilhe os nossos vídeos. Isso nos ajuda muito. Cosma, que mensagem você deixaria aí para os nossos telespectadores, para os amigos, irmãos que estão nos ouvindo? Deixa para eles aí uma mensagem, pode ser uma mensagem de fé, de esperança, de recomeço. Deixa uma mensagem para eles de ânimo, né? Até porque nós precisamos todos os dias, né? Nós falamos na semana passada que já tem tanta gente para fazer o mal, né? Então por que a gente não pode abrir a nossa boca para fazer o bem, para abençoar a vida de alguém? Se vamos abrir a boca, vamos abençoar. Né? Vamos abençoar a vida de alguém, vamos dar um sorriso para alguém, dar um abraço em alguém, um aperto de mão, né? Um olá, um bom dia que você fala, você já alegra o dia de alguém. Né? Então vamos ser, como uma frase que Deus me deu, que eu até escrevi no meu livro, Empoderados pela Graça, que é uma bênção. Você que não conhece, Empoderados pela Graça é uma bênção, você adquire, está na Amazon disponível lá, mas se você quiser adquirir, também pode entrar em contato conosco. Mas Deus me deu uma frase muito bonita que fala assim: eu quero ser vida para gerar vidas. Então isso nós temos que ser portadores da esperança, portadores da boas novas. Então deixa aí uma mensagem os nossos telespectadores. Mas e quem sabe que foi para esse tempo que o Senhor te trouxe aqui, né? Exatamente. É igual aconteceu com José. Ele teve que reconhecer que ele foi enviado para aquele tempo, né? Para o Egito. Então às vezes nós precisamos reconhecer, né? Que é para este tempo que o Senhor te trouxe aqui. É verdade, e às vezes também os Egito da vida faz parte, né? Os Egito da vida. As aflições, faz parte. Os lugares diferentes, né? O Egito é um lugar diferente. É para nós crescer também. É um lugar diferente. Para nós crescer. É para amadurecer também. Exatamente. É Deus forjando, como eu sempre digo, né? Deus forjando o caráter dele em nós. Aquilo que a gente conquista sem dificuldade acaba tendo menos valor. E também sim. O que vem fácil vai embora fácil, né? E quando você conquistar algo sem dificuldade, você não valoriza. É verdade. Não dá valor. Não dá valor. Exatamente. Então, hoje, há um ditado bem popular que se diz que se você quer conquistar alguma coisa, você tem que ralar peito. Né? Ou seja, você tem que se esforçar e ir atrás. Nada vem pra gente de mão beijada. Quando Deus ele faz uma promessa para a vida de uma pessoa,
ele tem que ter certeza que aquela promessa ela não vai vir tranquilamente. Que vai ter desafios no caminho. Tem que se preparar, né? Tem que se preparar. A gente já nasce, né, uma criança, ela já nasce com muita dificuldade. Entendeu? Ela tem que chorar para sair, ela tem que chorar para a mamãe cuidar dela. E quando nasce no choro, o médico vai lá dar um tapinha pra Era o que era para chorar, né? É que é pequenininho, mais chora. É o que mais chora. Entendeu? O que mais chora. Então, se a gente não abrir a boca. Se chora porque algo tá errado, né? Exatamente. Precisa de alguma coisa. Se a gente não abrir a boca para informações, perguntas, ele vai sofrer mais. Vai sofrer mais. Então, a mensagem que eu deixo hoje é que Deus ele tem sempre o melhor. Para todo mundo, para aquele que se dedica para Deus e tem a sua fé em Deus, Deus ele tem sempre o melhor. É verdade. Há um salmo que eu gosto muito e medito nele, é o Salmo 23, o que diz que o Senhor é o meu pastor, ou seja, Ele é meu, Ele é meu. Se você quer que Ele seja seu, aí é sua, né? A escolha é sua. Aí depende de você. Eu sei que ele é meu. É meu também. Ele é seu? É meu. É seu também? Ele é seu? Então ele é nosso pastor. Então, resumindo aqui para nós três, ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Mas para ele ser o nosso pastor, a gente tem que ser obediente também. Tem que querer, tem que buscar, tem que querer. Tem que querer. Você tem que ser obediente a ele. Quando você é obediente a ele, os versos à frente do Salmo 23 vai falar que ele vai te guiar nas águas tranquilas. Maravilha. Vai te dar um caminho bom em meus passos verdejantes. Ou seja, prepara uma mesa também. Espera dos inimigos, né? Exatamente. Unge a cabeça também com óleo. Tudo isso aí. A mosca não vai, como é que é? A mosca não vai. Não vai botar bicho dos ouvidos? Não vai. Então a gente tem tudo. A gente, dentro desse salmo, Deus tem tudo pra gente. Tem. É verdade. Você pode andar o país inteiro, o mundo inteiro, mas aonde você passar, a Bíblia fala que aonde você colocar a planta dos teus pés, abençoado será. E aonde você tocar, se você tocar com fé, abençoado será. Então, se a gente tem o Deus que tem tudo ao nosso favor, por que temer? É claro que o inimigo, ele às vezes ele vai falar mais alto, né? O Davi ele era pastor de ovelha, e uma das coisas que ele cuidava das ovelhas, ele passava azeite na cabeça, no pescoço da ovelha, porque era uma das partes que não tinha pelo, e as seus pés, né? Era mais sensível, aonde a mosca, igual você falou, que a mosca vinha, pousava, eu colocava ali, colocava bichos ali. Exatamente. Então, a gente hoje, na nossa caminhada, a gente vai ver muito zuzuzu do inimigo. Tem muita mosca por aí, né? Se tiver protegido, né? Tem muita mosca. Então, há coisas que acontecem na nossa vida, é porque a gente deu ouvido à mosca, deixou a mosca pousar. E nós não deixamos o bom pastor cuidar de nós, né? O Espírito Santo falar conosco, né? Exatamente. O Espírito Santo fala do nosso lado e a mosca fala do outro. Então nós temos que ter a consciência e discernir, né? Que voz ouvir, né? Exatamente, que voz ouvir. Então, o Senhor é o nosso pastor. Então, tudo está entregue a nós, se a gente se colocar na posição que Deus quer. Então, a mensagem que eu deixo é essa: se o Senhor é o meu pastor, Ele pode ser o pastor de você que está nos ouvindo. Talvez você está passando por alguma dificuldade, né, pastora Rússia? Exatamente. Alguma dificuldade, seja familiar, seja na empresa. Enfermidade. Uma enfermidade, está ouvindo muita conversinha, disse-me disse, onde acontece muita empresa, né, muita conversinha. Às vezes o funcionário pode estar
com inveja de Perseguições, né? Muitas perseguições. É só buscar o pastor, né? É só buscar o pastor. Saber ouvir a voz do pastor, né? Ora a Deus, porque quando ele começar a te guiar, essas moscas vão... É interessante aí, olha, é engraçado. É um salmo, que é um salmo assim que é muito conhecido, né? Mas é muito forte as palavras. Às vezes as pessoas leem assim e não prestam atenção naquele que está lendo, né? Parece ser um salmo muito simples, Parece sem muita fundação. Mas muito forte a mensagem que é transmitida. profundo, né? Olha, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Gente, isso é muito lindo. E quem pode fazer isso? Acalmar uma alma. É uma alma que está afligida. Que está aflita. E quem pode fazer isso? Só o pastor, só o Espírito Santo. E precisando aprender a ouvir a voz do pastor, identificar a voz, né? A voz não das moscas. E a ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha obediente conhece a voz do seu pastor. É verdade. Mas é muito forte, né? É muito forte. Deus seja louvado por isso, por essa palavra que nós ouvimos aqui. E eu creio também que você que está vendo esse vídeo, que vai ver, não sei qual, à noite, de dia, não sei até onde esse vídeo vai chegar, mas a mensagem que foi passada, que foi transmitida é isso. Tenha o Senhor como seu pastor, né? Porque se você tiver Deus, o Senhor Jesus Cristo como seu pastor, como seu salvador, nada, mas é nada, sabe o que é nada? Nada vai te faltar. Ele vai te guiar e você vai andar tranquilamente, ainda que venha lutas, porque isso é normal. Aliás, ele mesmo disse, Jesus disse, né, que no mundo nós teremos aflições, porque nós vivemos no mundo, né? Mas é para nós termos o quê? Bom ânimo. Porque se ele venceu o mundo, nós automaticamente, se estivermos com ele, nós também vamos vencer. Então a mensagem que fica para vocês aqui do nosso irmão, amigo aqui, Cosme Silva, é essa: tenha o Senhor como seu pastor, que nada vai te faltar. Pessoal, muito obrigado, você que foi conosco até agora aí. Eu quero agradecer aqui a minha produção, que é espetacular, é dos melhores que há, minha produção. Deus abençoe a nossa vida. Eliane Soares, muito obrigado, que Deus te abençoe mais uma vez. Muito obrigado aqui ao Cosme Silva. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter vindo aqui aceitar o nosso humilde convite para participar do Receita, até porque todos os dias é dia de recomeçar. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até a próxima.